Som. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmão, me dá só mais um pouquinho de retorno para não ficar muito de cima. Quantos estão alegres nessa noite? Já tive na casa um ciclo de oração, virou uma aula, né? Deus operou naquele dia e eu estou feliz de conhecer o pastor da igreja, os irmãos, e que Deus venha nos conduzindo, está ótimo, pelo seu Espírito. Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 36. Pode tomar assento. Nada é igual ao seu redor, tudo se fez no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Cante. Teologia para explicar, ou Big Bang para disfarçar. Pode alguém ter dúvida, mas sei que é um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. A igreja. Silêncio, encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber da água da fonte, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao judeu, ninguém explica Deus. Amém? Eu vou louvar só essa estrofe para a gente ganhar tempo. Quantos encontraram? Jesus está na casa, irmãos. Jesus está aqui. Eu estou muito alegre por ter sido escolhido por Deus para povoar o céu de glória. São João capítulo 8, versículo 36, está escrito assim: se pois o Filho vos libertar, o que é que acontece, igreja? Verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, certo? Queridos irmãos, Deus chamou um homem do meio de uma sarça ardente. E Deus chamou esse homem com uma missão muito árdua: libertar um povo cativo. E era um povo que estava cativo há 430 anos. E era um povo que, por certo, iria rejeitá-lo por conhecer a sua história de vida. Mas não existe ninguém que escolha Deus. Quem nos escolheu foi Ele. Você não está aqui porque você é melhor do que alguém que está na prisão, ou no lesbianismo, ou no homossexual. Não, nós não estamos aqui por isso. Nós estamos aqui porque Deus nos escolheu. Amém. Diga assim para o seu irmão: você é escolhido de Deus. Agora eu quero mostrar algo para os irmãos, nesse esboço. Eu quero mostrar para vocês um Moisés que foi criado dentro de uma cultura alta de conhecimento. Moisés foi um homem muito sábio. Ele estudou todas as linguagens do Egito na época. Quando Moisés foi lançado no Nilo, dentro de um cestinho embetumado por sua mãe, Deus o conduziu até a filha de Faraó, Tira. E quando tirou a tampa do cesto, ela pensou que era um presente dos deuses egípcios, porque Tira estava viúva e ela era estéril, segundo alguns historiadores. Então foi um presente dos deuses para ela, mas ela não sabia
que por trás daquele acontecimento, existia um plano de Deus para resgatar o seu povo. Deixa eu lhe dizer, nós não sabemos como Deus trabalha. Nós sabemos que Ele faz. Quantos crê? Flávio Joséfos, um grande historiador, vai dizer que Moisés era chefe da guarda egípcia. E ele venceu reinos como a Etiópia. Ele era um grande guerreiro. Porém, Deus fez questão de deixar Moisés ciente que ele era hebreu de nascimento. Porque quando Deus está em cena, irmão, não há margem para erros. Não, você não escutou. Quando Deus está em cena, quando Deus está no negócio, não há margem para erros. É certeza de vitória. E Moisés foi criado como egípcio, mas o seu coração amava aos hebreus, porque ele era hebreu por nascimento. E nós vamos ver, eu estou encurtando para o sermão não ficar muito delongado. Nós vamos ver Moisés matar um egípcio e fugir para as terras onde morava o sacerdote de Midian, Jetro. Aquelas terras ali ainda eram terras egípcias. O faraó não matou Moisés porque ele não quis, ou porque Deus tinha um plano. Porque quando Deus tem plano, ninguém te toca. Podem até se levantar contra você, mas vão cair por terra por causa do plano de Deus. Agora tem um detalhe: não saia do plano de Deus, porque aí já é outra história. Quem está entendendo, diga amém. E Moisés ali pensou que a sua vida ia se resumir em ser um pastor, mas Deus tinha escolhido Moisés. E no capítulo 3 do livro de Êxodo, Deus chama Moisés. E Moisés, que foi culto há 40 anos atrás, agora se olha sem força, com a língua pesada, um pastor de ovelhas. Porque Deus não chamou Moisés quando ele estava apto no Egito, com toda a letra, com todo o conhecimento. Porque Deus só chama quem vai ser dependente dele. Deus não vai chamar ninguém para usurpar a sua glória. Deus vai chamar pessoas para viver na sua dependência. E Moisés perguntou, pedindo segurança: eles não vão me receber, e quem sou eu para chegar até o faraó? E Deus disse: vai, porque eu sou o que eu sou. E deu sinais. E nós vamos ver Moisés chegando no Egito, e Deus confirmando os sinais. A vara virou uma serpente, a mão leprosa dentro da blusa, e todos viram que Moisés era escolhido de Deus. Só que nem o povo de Israel, nem Moisés contava com uma coisa que Deus não falou para Moisés. No capítulo 5 de Êxodo, Deus disse que ia endurecer o coração de Faraó. Moisés pensou que ia entrar, tirar o povo e ir-se embora. Deus te fez promessa. A promessa está de pé. Mas passe pelo processo. Passe pelo processo. Diga, tem promessa, mas tem processo. E nós não queremos muitas vezes passar pelo processo. E é necessário passar pelo processo. E na primeira apresentação de Moisés, que foi que Faraó fez, aumentou o sofrimento do povo para o povo ficar contra Moisés. Os tijolos que eles queimavam, eles tinham que colher a palha agora para queimar os tijolos. E o povo se levanta contra Moisés. Deus não quer tirar você para você sair do Egito apenas. Deus quer tirar você do Egito e quer tirar o Egito de dentro de você.
Deus não tem propósito em te tirar do Egito apenas. Ele não quer que você seja mais egípcio de natureza. Não sentir mais saudade do Egito. Porque quem sente saudade do Egito não vai entrar na terra prometida. Deus não vai dar a terra prometida para egípcios. Então aí está a carência de nos convertermos todos os dias. Quem está me ouvindo? Alguns estão dizendo que a Bíblia é retrógrada, obsoleta, ultrapassada. E nós sabemos que é mentira. Porque ela é viva. E ela se renova a cada manhã. Aonde? Na sua vida. Diga, na minha vida. Então é necessário que a palavra saia das páginas da Bíblia e entre nas páginas da tua vida todos os dias. Para quem te vê, vê Jesus crucificado e ressuscitado para a glória de Deus. Então Moisés agora está com um desafio muito grande. E Deus praguejou o Egito. E na última praga, Deus mandou o anjo da morte para matar os primogênitos do Egito. Mas ele fez uma promessa. Diga qual? Que o anjo da morte não entraria na casa dos israelitas. E para isso comemoraram a primeira Páscoa e colocaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E quando o anjo da morte via, ele se afugentava. Eu quero lhe dizer uma coisa e você precisa ter convicção disso. Satanás sabe o sangue que está na tua porta. E ele sabe que isso não lhe dá o direito de entrar ou bagunçar ou tocar em você. Você crê nisso? Então o sangue de Jesus tem que estar nos umbrais da nossa entrada, da nossa porta. Irmãos, depois que o povo saiu do Egito, saiu também com o povo murmuradores. Corá, Datã, Abirão. E eles tentaram contra Moisés no caminho do Egito. Do caminho do Egito para a terra prometida. Porque quando eles viram as bordas do mar, eles sabiam que tinha um caminho aberto. Aí eles perguntam para Moisés: não tinha sepulcro no Egito para nos trazer para morrer aqui? Queridos, preste atenção. Quantos livramentos Deus já te deu? Não é nesse que Ele vai te abandonar. Não é nessa causa que você vai morrer afogado. Com Jesus você não nada para morrer na praia. Você entra na causa para sair de posse de vitória. Tem alguém que crê nisso? Glória ao nome dele. E Moisés sabia que Deus operava. E ele foi para as bordas do mar com o povo. Mas Deus prova a nossa fé. Diga: Deus prova a nossa fé. Deus não tenta. E não é tentado de ninguém. Mas Ele prova a nossa fé. E quando o povo viu o mar, ele se desiste. Aí o desespero aumenta porque alguém diz: olha, Faraó está vindo com o seu grande e já está nos alcançando. Quando a gente olha com os olhos carnais, em muitas situações, a tendência é bater o desespero. Mas Hebreus, capítulo 12, versículo 2, o anônimo autor diz assim: e olhando para Jesus. Olhando para quem, igreja? Autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a ignomínia e se assentou à direita de Deus. Quando nós estamos olhando para Jesus, não nos assustamos com as provas, com o tamanho do inimigo, com o tamanho da pedrada, da calúnia. Não, porque Deus, Ele não perde o controle de nada. Diga: Deus está no controle. E Moisés agora, quem me ouve?
Pergunta para Deus: o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o que agora? E Deus falou: o que é que tu tem nas tuas mãos? Irmão, ele usou o cajado para destruir o Egito todinho. E agora ele pergunta a Deus: o que é que eu vou fazer? Você está perguntando uma coisa para Deus que você já sabe o que fazer. O que você tem que fazer? Permanecer firme, jejum e oração, e esperando o tempo do Senhor. Porque nós somos muito apressadinhos, irmãos. Nós queremos no nosso tempo. E Deus não vai fazer no teu tempo. Deus não vai fazer no tempo cromos. Ele vai fazer no Kairos, que é o tempo dele. Mas uma coisa eu tenho certeza, vai acontecer, porque Deus é fiel. Alguém pode ter te prometido alguma coisa e te deixado no vácuo, mas Deus não, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E promessa não tem prazo de validade. Quantos creem que vai acontecer o milagre? Agora Moisés olha para o mar e Deus disse: toca nas águas. E eu posso até observar Moisés tocando na água, ficar olhando para o mar e o mar não se abrir, e olhar para o povo e o povo com medo, enfurecido, e ele olhar para Deus. Já tocou nas águas. E diz historiadores que o mar não se abriu quando Moisés tocou nas águas, aos seus olhos, porque o mar não abriu assim. Ele veio sendo aberto de lá para cá. E quando Moisés olhou, o mar estava aberto. O que Deus está dizendo aqui para nós? Que Ele é Deus de surpresa. Deus vai nos surpreender na terra. Naquele dado momento que você disser não tem mais jeito, o Senhor entra em cena. O Senhor faz. O Senhor realiza um milagre. Agora atente para mim. Todo o povo viu esta metamorfose. Todos viram. Amém, pastor? Mas quando chegaram do outro lado, eles não conseguiram permanecer com o seu coração na adoração. Por quê? Porque eles eram escravos, experimentando a oportunidade de serem agora livres. Mas eles olharam à sua frente, depois de terem vencido o mar. O que é que eles viram? Um grande deserto. Um grande deserto. E segundo eu li na história de Jerusalém, eu gosto muito de estudar pessoas que têm maior conhecimento, para adquirir um pouquinho de nada, sabe? E Flávio Joséfo diz que eles iam passar 40 dias no deserto. Mas cada dia dos 40 eles murmuraram. Então, para cada dia de murmuração, Deus multiplicou um ano de castigo. E eles ficaram 40 anos no deserto. Eu não estou dizendo isso, mas você pode fazer, e eu também, uma autoanálise. Se você é um crente murmurador, troque a tua murmuração pela adoração nessa noite, porque Deus vai vir ao seu encontro e vai mudar a tua história. Ele começou a boa obra, e Ele é fiel para cumprir. Só quem crê nisso, adore o nome de Jesus. Fale para o seu irmão: seja a boca de Deus, profeta do Senhor, e diga: Ele vai com você até o fim. Ele vai conosco até o fim. Não precisa murmurar. A murmuração é fruto da ansiosidade, da ansiedade. E a ansiosidade e a ansiedade se contrapõem à fé.
Quando nós estamos ansiosos, nós deixamos de crer. Porque só podemos adquirir do Senhor aquilo que vem do Senhor pelo ministério da fé. E quem crê em Deus sabe se submeter ao seu tempo. Não aconteceu ainda porque não é o tempo de Deus. Mas Deus prometeu. Deus traz à existência aquilo que não existe. E nessa noite eu profetizo, como ministro do altar, que a bênção do Senhor desce sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua saúde. Deus entra com providência. Mesmo estando no deserto com Deus, irmão, é férias em Miami. Oxi, não é não? O que é que falta? Olha, de dia, como o sol era muito escaldante, tinha uma nuvem para refrescar o povo. O primeiro ar-condicionado sobre a terra. Aí de noite, como era muito gelado, e os irmãos morreriam de hipotermia por causa do gelo, Deus colocava uma nuvem de fogo para os aquecer. Deus, ele não faz nada aleatório à tua necessidade. Deus, ele supre a tua necessidade, seja em qual área for. O apóstolo Paulo disse que aprendeu a ter condições financeiras e a padecer também necessidades. E quando ele tinha condições financeiras, ele adorava a Deus. Quando ele padecia necessidade, ele adorava a Deus. Quando ele sofreu naufrágios, ele adorou ao Senhor. Quando a cobra picou, morreu no seu lugar, ele adorou ao Senhor. Quando ele foi para a cadeia e disseram: olha, tu vai para a guilhotina, foi aonde ele mais escreveu as suas cartas. Porque o crente, ele está convicto que morrer para Cristo é lucro total. Quem está em Cristo não perde, nem nessa vida, nem no porvir. Quantos crê? Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes, ponto parágrafo, e me ouvirdes, comereis o quê? O melhor dessa terra. E eu vejo irmãos que estão na prova tem 20 anos. Ah, irmão, Deus está me deixando na prova esse tempo. Será? Será que não é tu que não está saindo desconcertado na presença de Deus? A falha está em nós ou em Deus? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quantos aqui já levantaram sua mão cansada e aceitaram Jesus? Diga glória a Deus. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 11, diz assim: porque aquele que nele crê não será confundido. Você não vai começar a viver o céu lá em cima. O céu já desceu na terra e você já pode desfrutar o melhor de Deus nessa vida. Quantos podem desfrutar o que Deus tem? Levante a mão para dar glória, exalte, verbalize uma palavra de louvor. Arábia, canaço, derrécia. Aleluia. Jesus disse assim: buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão. Tudo que você conquistar nessa terra é só acréscimo. Bom casamento, uma boa condição financeira, é Deus acrescentando. Até os dias de vida, até o pão que você come de manhã é acréscimo. Até este corpo físico é acréscimo. Você acredita no que eu vou dizer? Acredite, você nunca se viu. Isso aqui é só uma roupa, invólucro. Você, Deus, soprou dentro da roupa. Então você está aí dentro desta matéria. Você é a essência de Deus. E quando esse corpo voltar à poeira, Deus te dará um corpo de glória incorruptível, onde você não vai conhecer dor, sede, morte, enfermidade, saudade, porque esse corpo vai te completar. E Jesus disse aqui
muito lindo. Ele diz: como eu sou, vós sereis também. Glória a Deus. Glória a Deus. Alabaçu de candará. Quanto tempo me falta, pastor? Aleluia. Que hora é agora? Tem muito chão para a gente andar. Quem quer ouvir Deus falar? Glória a Deus. E eles chegaram por fim no deserto. Sabe quantas vezes eles tentaram contra Deus no deserto? 10 vezes. E quantas vezes Deus perdoou eles? As 10. As 10. Diga: Deus perdoou as 10. Se o inimigo tem tentado te acusar e você está em Cristo, você tem autoridade e legado do Espírito Santo hoje para dizer: vem cá, Satanás, vem aqui comigo, e mandar ele olhar para a cruz do Calvário. Porque na cruz do Calvário ele vai ver ele derrotado, vai ver lá os teus pecados expiados, e ele vai ver ela vazia, porque o teu Salvador ressuscitou. Eu não aceito o diabo tocar em mim com o meu passado. Agora passado, viu, irmãos? Porque se você tiver, eu não vou doutrinar a igreja, isso aqui é uma palavra pastoral, andando todo torto, não conte com bênção de Deus, não. Se você saiu do Egito, mas o Egito ainda está dentro de você, não tem terra prometida, coisa nenhuma. Não se iluda. No céu não entra bagagem. Decanto nabia casturibicovanai. Deus vem buscar um povo remido, zeloso, de boas obras. Olhe para o seu irmão e diga: cuide da sua salvação. É individual. O pastor te ensina, as irmãs te ajudam a caminhar, mas ninguém vai te obrigar a andar em retidão. Essa aí é uma escolha. É uma escolha. Gálatas 6, versículo 7. Assim: não erreis, porque de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Se plantar na carne, é a corrupção. Se plantar no espírito, a vida eterna. Se você tem plantado abrolhos, espinhos, cilícios, não vai querer colher uvas docinhas, não vai ter. Você vai colher espinho amargo mesmo. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar dentro desse contexto. Pare de plantar espinho hoje e comece uma nova plantação. Se você está plantando espinho. Agora, se você não está plantando, toda a tua colheita será maravilhosa. Deus virá e fará você colher o melhor. Quantos creem nisso? Dê glória ao nome de Jesus Cristo. Eu já plantei espinho, irmãos, e fui colher figo. Deu certo não. Falei: rapaz, eu vou mudar essa história. Vou plantar figo. Eu quero figo, eu quero uvinha. E eu estou plantando um espinho. Vou colher? Irmão, Deus não é sentimental. Deus não é motivo. O mesmo anjo que desce para te dar bênção, desceu em Jerusalém quando Davi fez o censo, e cada espadada caía 70 israelitas. Ele só faz o que Deus manda, irmão. Mas eu creio que hoje, ao teu respeito, ele desce com a bênção para a glória do teu nome. Eu não tenho medo de fazer concerto com Deus, porque eu sou falho. Se eu errar, eu digo: eu errei, Senhor. Eu preciso me consertar nessa área, porque o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas não jogue debaixo do tapete, não, que Deus vai prestar conta com você. Você joga na mão de Deus e se levanta dali, o diabo não pode te condenar. Deus lança no mar, acabou, vida nova, nova criatura. Aleluia, andando com Deus, porque você erra para você aprender. Tem um ditado
mundano que diz que errar é até normal. Agora, viver no erro, na falta de tempo, isso, irmão, já aprendeu. Essa é burro, irmão. Então, nós temos que aprender com os nossos erros. Então, o povo errou consecutivamente. Eles não aceitaram viver com Deus. O caráter deles era um caráter egípcio. É tão tal que eles sentiam saudade do Egito. Isso é tão verdade, é tão fatídico, que quando Moisés subiu para escrever as tábuas da lei, Arão e os outros se reuniram e fizeram um bezerro de ouro e o instituíram o seu Deus. Imagine isso. E Moisés deixou família, deixou tudo. E quando Moisés chega, está lá aquela festa, aquela dança, e eles exaltando aquele bezerro de ouro. Deixa eu lhe dizer uma coisa, quem me ouve? Não erre em cima do erro de ninguém. Verdade. Não erre em cima do erro de ninguém. Mas a irmã está fazendo. A irmã vai para o inferno, você quer ir também? Desse jeito. Não tem problema, não tem mais isso. Ei, o nosso Deus não muda. Muda, pastor? Não. Passará os céus e a terra, mas a sua palavra permanecerá para sempre. Glória a Deus. A bússola está aqui. E Moisés pegou as pedras e fez o quê? Quebrou na ira. Você sabe quem foi que escreveu nas tábuas? O dedo de Deus. Aí Moisés subiu de novo. Aí Deus falou: a outra vez eu escrevi, mas como tu quebrou, agora quem vai escrever é você. Não erre em cima do erro dos outros. O seu alvo, como o irmão pregou agora há pouco, não é outro, é Jesus Cristo de Nazaré. Olhando para ele em todo o tempo, irmão, eu posso dizer isso, irmão. Eu já fui desenganado pelo médico 15 vezes. Compre um caixão. Eu falei: mamãe vai fazer coleção de caixão. Não compre não, porque eu vou sair daqui, que as promessas ainda não se cumpriu, e estou aqui de pé. Falei: Jesus deve ser espinho na carne. Agora deixa eu lhe dizer um segredo para vocês. Eu estava ali preocupado como é que eu ia pregar, porque eu estava com uma dor de estômago tão grande. Agora pergunto se eu estou sentindo alguma coisa. O Espírito de Deus está aqui. Glória a Deus. Eu acho que fosse para pregar até de manhã, a gente ia pregar. Ele dá força ao fraco. Aleluia. Ele cura lá no hospital. Ele visita no presídio. Você que está esperando na porta, vai abrir a porta. Ele tem a chave de Davi. Vamos voltar para o tema. Eu não gostaria de dar um tema, mas se eu fosse dar o tema, eu ia dizer assim: se livrando do caráter do passado, não apenas do mundo, porque tem muita gente que está na igreja, mas está com o coração no mundo. Tem irmãos que ainda participam de mesas dos ímpios e quer sentar na mesa dos justos. Deixa eu lhe dizer o perigo disso aí. Salmo 3 diz que não permanecerá na congregação dos santos os ímpios, viu, irmão? E o que Deus quer dizer com isso? Que eu e você, nós temos que ter cuidado o que nós estamos olhando na internet, no TikTok, porque você está olhando alguma coisa e de noite vem aqui adorar o Senhor, e tua adoração não passa do teto, e a culpa não é de Deus, não é do pregador, não é do pastor da igreja, é culpa tua e minha, se estamos dando lugar. O diabo não pode agir na tua vida, como eu já preguei, mas tem um conselho em Efésios 4, versículo 27, que diz assim: não dê lugar. Ele está procurando uma porteira, uma brecha. E ele ainda vem como se fosse um leão. Ele é petulante. Por que como um leão? Porque ele quer assustar. Mas quem anda com Cristo não fica se assustando com o bramido falso de Satanás.
Glória a Deus. Porque nós temos o capacete da salvação. Nós temos o escudo da fé, que é apto para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Se o diabo disse que você não vai conseguir, é mentira! Deus não vai te fazer vencedor, Ele já te fez mais do que vencedor. Glória a Deus, santo é teu nome. Eu vou terminar, mas escute. Deus, Ele perdoou 10 vezes, mas eles ficaram com as consequências. Família de Corá, Deus abriu a terra e engoliu. Tentaram contra o ministério de Moisés e de Arão. Miriam tocou em Moisés, era irmã querida, linda, cheirosa, mas ficou leprosa. Porque quem toca no homem de Deus está tocando em Deus, porque Deus está na vida dele. Diga para o seu irmão: não toque na minha vida, senão tu vai pagar preço. Irmãos, é um tal hoje em dia de vamos consertar a vida do irmão. Irmão, e a tua vida como é que está? Faz uma introspectiva, porque não adianta eu ganhar o mundo todo e perder a minha própria salvação, não. Na 10ª vez que eles tentaram contra o Senhor, Deus disse: eu vou perdoar. Só que nenhum dessa geração vai entrar na terra, a não ser Caleb e Josué. E por que Deus não incluiu o nome de Moisés? Porque Deus já sabia que Moisés ia errar. Moisés foi e é até hoje, na atualidade, o maior legislador do mundo. Todas as leis do continente europeu, asiático e das Américas são tiradas daqui, ó, para você que não sabe, da Bíblia, a qual eles querem agora apagar, por causa da globalização, que é o tapete vermelho para a entrada do anticristo. Eu quero acreditar, falando com uma base escatológica, que o cavalo amarelo está solto na terra, é o cavalo da morte, e que Deus já balançou um pouquinho o cálice da sua ira. Se você observar bem, setembro não é tempo de chuva, e em Garanhuns está chovendo e fazendo frio. Você vê como é que estão os continentes debaixo d'água e de terremoto? Isso é uma reação divina, porque Deus não faz vista grossa. Deus está no controle, irmãos. Então nós precisamos estar preparados para nos encontrarmos com Cristo nas nuvens do céu. Mas o que tem de crente que não fala com outro, o que tem de gente de ciclo de oração, o que tem de gente de mocidade que não se dá bem, não conversa, é insubmisso, é rebelde, é noite de concerto. Para minha e para tua vida, andaço, derrece, andará. Irmão, e tem que se consertar todo dia. Olha, irmão, antigamente eu era. Você não era, você é a mesma pessoa. Você apenas aceitou uma transformação, mas a tua carne não se converte. Diga para o seu irmão: a carne não se converte. O Espírito Santo te dá o controle, que é o fruto do Espírito, domínio próprio. Não, antigamente eu fazia, ninguém está vendo, mas agora eu vou fazer mais não, porque Deus está vendo. Eu descobri que Ele sabe. Então eu vou abandonar todo o rudimento do pecado e vou andar verdadeiramente em novidade de vida com Deus. Não só no culto, no trabalho, na igreja, no passeio, aonde você estiver, quem olhar para você vai ver Jesus, vai ver as marcas de Cristo. Paulo disse: eu trago as marcas do Senhor na minha vida. Quantos estão vendo Jesus em você no seu dia a dia, no seu caminhar? É necessário, saia da toca e se apresente cristão. Porque está chegando uma era que vão estar na igreja fuzilando, viu? É primeiro perguntar quem é o pastor. Já está acontecendo. Eu vi um vídeo um dia desse pela Missão Portas Abertas, um pastor amigo meu sendo queimado vivo. Queimado vivo.
Por quê? Convicção do céu. Ei, no deserto com Deus dá para passar, irmão. No deserto com Deus dá para passar como se fosse, como eu disse, em um lugar muito sofisticado. Porque Deus é providência no teu deserto. E o povo, na sequência de murmuração, reclamou que não tinha água. E Deus chamou Moisés e disse: fala a rocha. Moisés pegou o cajado e por 3 vezes bateu na rocha. Ele feriu a rocha, e aquela rocha, simbolicamente falando, simbolizava Jesus. Moisés simbolicamente feriu o Filho de Deus. Você está entendendo isso? Isso aí é um vaticínio da cruz que Jesus ia levar. E levou. Mas não deixou de ser água viva para nossas vidas. Não deixou de jorrar água. Mesmo nós crucificando Ele, Ele nos deu a água viva. E Moisés tocou na água e Deus chamou ele no particular. Porque quando Deus quer exortar um filho, Ele não vai envergonhar ele na frente da igreja. Deus chama no particular. Deus não está aqui para te envergonhar. Ainda que você precise de conserto, Deus vai saber falar com você. E disse: Moisés, por que tu feriu a rocha quando eu mandei tu falar com a rocha? Moisés disse: não, Senhor, foi a minha vaidade, o meu pecado. E Deus falou: olha, eu não posso construir um reino em cima de pecado, de vaidade. Você não vai entrar na terra.